Olá, meus queridos, boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. A gente vai nesse momento, para a terceira aula do terceiro módulo, onde o tema é o chamado de Deus, E eu queria compartilhar a palavra com vocês, mas antes eu queria que você baixasse sua cabeça, que você fechasse seu olho, que você pudesse fazer a sua oração na sua casa, amém? Amém, Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos nesse momento diante da Tua presença, Pai, te louvando, te bendizendo, te agradecendo por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Pai, que no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa vir sobre os nossos corações, que o Senhor possa vir sobre essa aula, Pai, que no nome de Jesus Cristo, com que o Senhor possa tocar os nossos corações e que no nome de Jesus o Senhor possa falar, Pai. O Senhor possa falar para a gente aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Nós levamos cativo, Senhor Deus, o nosso coração, nós levamos cativo o nosso entendimento, nós levamos cativos e te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a sabedoria, nos entendimento, Pai, sobre essa palavra. Assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Então vamos lá, pessoal, Hoje a palavra é o chamado, E aqui a palavra que diz, ela pede logo de antemão para a gente colocar em João 20, 21 e 22, onde a palavra de Deus diz assim para a gente: tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então aqui nós já vemos, nós já conseguimos ver aquilo que Jesus ele fez, Aquilo que Jesus ele fez, ele aí, já tinha passado pela morte, pela ressurreição, e aí Jesus aqui ele já está dizendo, Aqui Jesus já está dizendo porque assim como o Pai enviou a ele também envia a gente. Então isso é o nosso chamado. E aqui, aqui fala assim na introdução: ainda que Jesus pudesse dedicar toda a sua vida às multidões, ele não fez, mas preferiu trabalhar habilmente na formação do caráter de 12 pessoas completamente diferentes umas das outras, da mesma forma com que o oleiro molda o barro. Por 3 anos e meio ele formou o caráter de cada um deles, soprando sobre eles, e disse: recebei o Espírito Santo, Então, a gente vai entender um pouco aqui, como Jesus ele conseguiu como que 12 pessoas sem cultura, sem educação, sem riqueza, nem posição social, eles chegassem a se converter, E nos pilares do cristianismo, A resposta a gente obtém, E ela é simples. Essas pessoas, elas simplesmente responderam ao chamado de Deus, amém? E elas estiveram dispostas a deixar-se ser moldadas por Ele, para que assim, elas pudessem estar preparadas para serem enviadas. Então, quer dizer, a gente tem um chamamento, Deus ele nos chama para, na verdade, Jesus disse que a gente fará, a gente vai fazer obras ainda maiores, do que Ele fez, e em nome dele. A própria palavra aqui, em João 21, quando ele diz, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então Jesus ele nos envia, Ele enviou os discípulos, mas para ele enviar, alguém precisa receber, Como logo no versículo 22 ele vai dizer: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então quer dizer, Jesus ele nos chama para uma missão, para um propósito, para o chamado que a gente tem. Ele sopra sobre a gente, mas nós temos que tomar a decisão. Nós é que temos que tomar a decisão de querer aceitar esse chamado. Os discípulos, eles aceitaram esse chamado, Eles aceitaram aquilo que Deus ele pediu para que eles pudessem fazer, aquilo que Jesus lhes ensinou, Jesus se dedicou ali na missão dele, no propósito, no chamado dele, e ele ensinou para a gente, como nós devemos fazer, como nós temos que fazer a nossa missão. E a palavra de Deus diz aqui em Romanos 8, 28,
que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, na visão de Deus, né? Deus ele nos deu, na visão da nossa terra, né? Deus ele deu, né? Essa visão através do governo de 12, né? Onde podemos ver cada pessoa que está dentro de nossas comunidades como um líder, né? Como um líder em potencial. Uma vez que consiga passar pelo processo de formação, poderá ver o fruto em sua vida. Em pouco tempo, Jesus teve de deixar a seus discípulos um modelo para o qual eles deveriam projetar-se. Então, né? Aqui quer dizer o que para a gente? Com que esse caminho é o caminho correto a vocês trilharem, a vocês traçarem. Que no caso vocês estão no terceiro módulo do Instituto de Vencedores. Amém? E eu espero que no nome de Jesus Cristo vocês consigam concluir, que vocês consigam abrir as suas células e que vocês consigam dar continuidade, né, à missão de Jesus aqui na terra. Amém? E aí, Paulo ele pede para que a gente venha fazer algo. O que é esse algo que Paulo pede para que a gente faça? Ele diz assim, né, em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, ele pede para que a gente venha imitar. Logicamente, né? Nós temos as pessoas com que nós temos como referência, né? Nós chegamos na igreja, nós vemos pastores, nós vemos bispos, nós vemos pessoas com que nós olhamos para elas e se espelhamos, né? Por quê? Pelo relacionamento, pela intimidade que ele tem com Deus. Nós olhamos e dizemos, né? Nós queremos ser parecidos com essa pessoa. E a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, para seguir, trilhar a mesma caminhada, seguir os mesmos passos. E assim, Deus ele capacitou o seu líder para que você possa olhar para ele, você possa enxergar e ver assim: esse cara aqui é um exemplo a ser seguido, né? Eu vou seguir porque ele também segue a Cristo. Então, consequentemente, por ele seguir Jesus e eu seguir os seus passos, eu sei que eu estou seguindo, né, os passos certos. Mas que você sempre olhe para Cristo, porque Ele é o nosso modelo principal, tá bom? Então que você continue olhando para frente e fazer o seu chamado, né? Fazer valer o seu chamado, cumprir o seu chamado. E assim também Jesus ele fez com Pedro. Em Mateus 16:18 ele diz assim para ele, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então para edificar, né, Deus ele primeiro ele deve cavar profundamente, entendendo que a igreja a qual o Senhor se refere é aquela que está formada por pessoas de todas as culturas, raças, classes sociais. Pelo fato de haverem crido nele, passam a formar o seu corpo. A este o Senhor chama minha igreja, porque já fazem parte de si mesmo. E aqui, né, em 1 Pedro 2:5, né, a palavra de Deus ela pega e fala pra gente assim, ó: as pessoas são a igreja, e a nossa tarefa principal deve ser consistir em ganhá-las e trabalhar individual e cuidadosamente assim, como Jesus fez com os seus apóstolos. E a palavra de Deus fala, né: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa para ser sacerdócio santo. Então quer dizer, né, com que Deus ele prepara todo o ambiente para que a gente venha, né, a gente venha ser firmado, né? Nós somos a equipe raiz, então nós temos que criar raízes profundas na palavra de Deus. Nós precisamos criar raízes profundas. Sabe por que a gente precisa criar raízes profundas? Porque o evangelho ele não é fácil, entende? O evangelho ele não é fácil. Então, se você não tiver raiz profunda, qualquer sopro que der, qualquer vento que der forte, você acaba saindo, você acaba deixando o seu chamado, o seu propósito. E é isso que Deus quer? Não. Ele quer que você permaneça. Mas para que você venha permanecer, você precisa, né, estar ali alicerçado na palavra de Deus. Amém? E aqui diz assim, ó: ainda que o Senhor não tivesse um tempo, as multidões o seguiam, pois sabiam que ele tinha uma resposta para as suas necessidades. Isto o moveu a formar um grupo de 12, para que todos pudessem receber um pastoreio personalizado. Então quer dizer, né, com que Deus, né, Jesus Cristo, ele pegou e veio para a terra, e aí ele estava lá, né,
cuidando da multidão, todo mundo em cima dele, ele estava treinando os 12 dele, o time dele, para com que o quê? Para com que eles fizessem a mesma coisa, né? Fizessem a mesma coisa, porque os discípulos, eles ganharam a autoridade que Jesus tinha, né? Logo depois da morte, da sua ressurreição, quando o Espírito veio descer sobre eles, e aí eles continuaram a fazer aquilo que Jesus Cristo ele tinha pedido para eles fazerem. Eles começaram a tomar, né, o seu chamado e continuar a fazer aquilo que deveria ser feito, amém? Então, primeiramente nós devemos reconhecer o nosso chamado, né? E aqui diz assim, ó, a sensibilidade ao Espírito Santo é uma das condições essenciais para ouvir o chamado de Deus e atendê-lo. Estamos conscientes de que não estamos no ministério por nossos dons, talentos ou habilidades, e sim pela graça de Deus para com cada um de nós. E a palavra de Deus fala em Efésios 4:7, diz assim, mas em cada um de nós foi dado graça conforme a medida do dom de Cristo. Então, quando somos sensíveis ao Espírito, né, os dons eles começam a ser revelados na nossa vida. Então, a partir do momento em que a gente tem essa sensibilidade, a partir do momento em que a gente tem essa intimidade, a gente tem esse relacionamento com Deus, né, pedindo, a gente terá dons, nós teremos dons, né, nós teremos dons. E aqui, ó, a palavra de Deus, ela pega e diz pra gente, né, que muitas vezes a gente fica perdido, né, não sei qual é o chamado, não sei o que é isso, não sei o que é aquilo. E aí a palavra de Deus, ela fala também no mesmo Efésios, só que um pouquinho mais na frente, no 11 e no 12, ele fala a respeito, né, daquilo dos ministérios que podem ser exercidos na igreja. E ele diz aqui assim, ó, e ele deu uns como apóstolo, outros como profeta, outros como evangelista e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, é quase a mesma coisa, né? A gente vê bem aquilo com que é o nosso talento, aquilo com que a gente faz de melhor e a gente colocar em prática aquilo ali, né? Se você tem uma desenvoltura boa, se você fala bem e tal, use isso com o que você tem de bom para levar a palavra de Deus para outras pessoas, né? Use tudo aquilo que Deus ele tem lhe dado, não esconda seus talentos, né? Pegue aquilo que Deus ele já tem lhe dado e vá para cima, meu amigo. Abra sua célula, leve a palavra de Deus, ganhe pessoas, ganhe almas, porque o seu galardão ele não está aqui na terra, mas ele está no céu, amém? Então, esses 5 ministérios eles são a extensão do caráter de Cristo. E aqui mais na frente ele vai falar sobre alguns pontos, né, que nós precisamos ter, né? E aqui ele fala sobre a convicção. O que é a convicção? É fundamental ter essa plena certeza de que Deus ele nos chamou para o ministério e a motivação para preservar no mesmo deve ser correta. Seria impossível pretender desenvolver um trabalho sobrenatural com atitude e uma motivação natural. Além disso, sabemos que a quem Deus chama, Ele equipa e respalda em todas as coisas. Então, quer dizer, no primeiro ponto aqui, nós precisamos e nós temos que ter, né? Nós temos que ter convicção, nós temos que ter a certeza de quem Deus é e pelo que Deus nos chamou para fazer, né? Nós temos que ter essa certeza no nosso coração, nós temos que ter a convicção do chamamento de Deus, amém? Então, Ele chama todos nós para isso, Ele chama todos nós para pregar o Evangelho, Ele chama todos nós para ir, né? Ele chama todos nós. E no segundo ponto, nós devemos ter o quê? Compromisso. E aqui diz assim, né? Para a gente ter um compromisso e a gente ao mesmo tempo, né, se sentir privilegiado. Por quê? Porque entre milhares e milhões de seres que habitam no planeta Terra, você e eu, nós somos selecionados, nós somos escolhidos por Deus para que a gente venha dar continuidade à sua obra, né? O profeta Isaías, em Isaías 6:8, ele diz o que, né? A quem enviarei? A quem irá por nós? Né? E aí o profeta Isaías pegou e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, é esse compromisso com que Deus ele quer, com que a gente tenha, né, com o reino dele, né? Não é por qualquer besteirinha que a gente vai deixar de dar a nossa célula, não é por qualquer besteirinha que a gente vai deixar de fazer, né, aquilo que Deus ele nos chamou para fazer.
O quebrantamento é um terceiro ponto, onde ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Então, o apóstolo Paulo foi uma pessoa quebrantada e ele não considerava a sua vida como preciosa, a fim de cumprir com sucesso a sua missão. Quebrantamento é o mecanismo de proteção mais poderoso que um crente ele pode ter diante das diferentes adversidades da vida. Então, é o quebrantar, é você quebrar o seu coração, é você ali rasgar o seu coração e não as suas vestes, é você se entregar verdadeiramente para Deus, né? Para que você possa, né, cumprir com êxito o seu propósito, o seu chamado. Unção é o quarto ponto. Equivale a experimentar a presença de Deus de uma maneira permanente em sua vida, que se reflete no que fala, no que se ensina, no que ora, no que entende e nas pessoas com que lidera. Então, quando ele fala da unção aqui, né, ele vai falar sobre intimidade, sobre relacionamento, ele vai falar sobre a gente viver de uma maneira coerente, né, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente vive. Para a gente experimentar a presença de Deus, né, diariamente, para que a gente venha entender e principalmente a querer buscar mais de Deus. E aqui diz assim, então o Espírito do Senhor se apossou dele e as cordas que ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimando no fogo, e as suas amarguras se desfizeram das suas mãos. Está em Juízes 15:14. Então, Sansão aparentava ser uma pessoa semelhante a qualquer outra. A diferença estava na unção de Deus com que ele tinha. Deus ele nos deu a unção para que nós possamos desenvolver eficazmente a sua obra. Então Deus ele derrama a sua unção sobre as nossas cabeças, né? E a gente tem que agarrar isso e a gente tem que usar isso da melhor maneira possível. Amém? No próximo ponto, no quinto ponto, fala sobre a sujeição. E diz assim, as pessoas que são autoridades espirituais devem entender que a nossa autoridade sobre os outros não é impositiva, e sim diretiva, apresentando-nos como exemplo em todas as coisas. De um modo correto, os discípulos aceitam a autoridade e a exercitam sem que ninguém se sinta ferido. E fala a respeito disso, né? Em Romanos, eu coloco para vocês, vou ler para vocês, na verdade, Romanos 13, né? Romanos 13, 1-2. E a palavra de Deus diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então aqui quer dizer, né? Está falando sobre a autoridade. Você receber, né, o direcionamento do seu líder, porque por muitas das vezes a gente pensa que o nosso líder ele quer mandar na gente, né? Ou então a gente tem essa falsa enganação que o inimigo ele tenta lançar sobre as nossas vidas, mas ele não quer mandar. O líder ele quer direcionar você para fazer o melhor trajeto, o melhor caminho, né? Para que você venha, né, permanecer ali em retidão a palavra de Deus, você venha manter ali em retidão a caminhada. Então, que você possa entender isso, né? Com que você só vai estar debaixo de autoridade, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Isso é uma frase, né? Uma frase que está no livro Autoridade Espiritual, né? Que a gente só tem autoridade se estiver debaixo de autoridade. Então, eu só tenho autoridade se eu obedecer e respeitar a autoridade que está acima de mim. Então, seu pai e sua mãe é uma autoridade sobre a sua vida, seu líder é uma autoridade sobre a sua vida, né? Seus pastores, bispos são autoridades na sua vida. Então, você tem que, né, aceitar e obedecer aquele direcionamento. Amém? Então, por último, né, fala sobre a frutificação. É uma das grandes vantagens que esta visão ela tem, que todos podem desenvolver um potencial que há na sua vida e que se refletirá na frutificação.
sei que não existe maior gozo do que ser útil dentro da obra do Senhor. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Então está em Lucas 17:10, né? Onde a gente tem que entender a nossa posição, independente daquilo que a gente faça, né? Independente daquilo que a gente faça, nós somos apenas servos, né? A honra e a glória tem que ser dada a Deus por isso, não a gente. Então, aqui para a gente finalizar, para a gente concluir, a palavra de Deus ela diz assim, ó: o Senhor ele tem uma missão, né, para cada um de nós. E aí ele diz assim, ó, em Ezequiel 22:30 diz assim, ó: e busquei dentre eles um homem que se levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então, ser fiel ao chamado, pois os olhos de Deus estão postos sobre você. Ele nos comissiona para uma tarefa concreta dentro de sua obra. Este chamado está associado ao propósito de Deus para cada um de nós, o qual cumprimos dependendo do cumprimento de requisitos estabelecidos nas Escrituras, como os que aparecem em Êxodo 18:21. Então, pessoal, Deus ele tem um chamado para a nossa vida, Ele tem um chamado para a sua vida, e Ele só espera que você tome posse, tome a decisão de cumprir aquilo que Ele lhe chamou para fazer. Amém? Eu queria, desde já, parabenizar vocês por estarem nessa aula, que no nome de Jesus Cristo vocês permaneçam, com que saibam que a gente sairá mais forte dessa crise, dessa pandemia, em nome de Jesus. Quero desde já dar um forte abraço, desejar uma ótima noite e que Deus abençoe a vocês. Esperamos até segunda-feira, 8 horas da noite, pelo seu resumo, beleza? Forte abraço, valeu!